Vamos lá? Q30, questão número 30. Agora nós vamos mexer com reações inorgânicas. O texto agora é muito importante e a figura também. Então vamos lá. Um experimento para produzir dióxido de carbono e comprovar sua formação pode ser realizado da seguinte forma. Então ele está descrevendo para você o que vai ser feito em laboratório. Lembra, a química é uma ciência experimental. Ele não pode cobrar de você que você faça o experimento. Então é muito comum nas provas feitas pela VUNESP que ele relate a experiência e que ele cobre que você interprete usando o que está escrito no texto e os seus conhecimentos de química. Então vamos lá que eu vou te ajudar. Primeira etapa. Ao se adicionar uma solução X a um funil de decantação e gotejá-la sobre bicarbonato de sódio, nesse processo observa-se a produção de CO2. De cara já vou te dar um spoiler. Se eu tiver carbonato ou bicarbonato e eu adicionar ácido, vai desprender CO2. Todo carbonato, todo bicarbonato na presença de ácido desprende CO2. Sabe que eu já tenho certeza absoluta que a solução X é ácida. Vou te dar um exemplo bem simples. Chega em casa, pega um pouquinho de fermento químico. Fermento químico tem bicarbonato de sódio. Vai lá na cozinha da mamãe, pega um pouquinho de vinagre. Vinagre tem ácido acético. Pega um pouquinho de vinagre e joga no fermento. Vai desprender CO2. Então, isso é uma coisa que você precisa guardar porque cai muito em prova. Todo carbonato, todo bicarbonato na presença de ácido desprende CO2. É uma propriedade. Então, ó, antes de eu olhar o item A e o item B, eu já estou te contando uma propriedade importante. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos olhar a segunda etapa. Por meio de uma mangueira acoplada a um quitasato, ele está te mostrando o desenho aí, o CO2 é borbulhado em uma solução saturada de hidróxido de cálcio. Então calma lá. CO2 é um gás que tem propriedades ácidas. Quando ele borbulha em uma solução de hidróxido de cálcio, com certeza vai reagir. Hidróxido de cálcio é uma base, o CO2 tem propriedades ácidas, vai formar sal e água. Tudo bem? Quando ele chama a solução de hidróxido de cálcio de saturada, ele está contando para mim que a quantidade de hidróxido de cálcio dissolvida representa o máximo possível naquela temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Produzindo um precipitado de carbonato de cálcio de acordo com a equação que ele te forneceu. Você escutou o que eu te disse? O CO2 é um gás que tem propriedades ácidas, vai borbulhar em uma solução básica, vai produzir sal e água. O sal é insolúvel, tanto que ele está chamando de precipitado. Perfeito? Estou vendo a aparelhagem, estou vendo o desenho, a prova é colorida, isso me ajuda bastante a identificar o que ele está dando destaque. Muito bem, aí ele fala assim, logo abaixo do desenho. Para a realização desse experimento, dispõe-se de 3 soluções aquosas. Hidróxido de amônio, uma solução básica. Cloreto de sódio, uma solução neutra. Ácido clorídrico, o próprio nome diz, uma solução ácida. Então vamos repetir? Tenho 3 soluções. Hidróxido de amônio, uma solução básica. NaCl, uma solução neutra. Ácido clorídrico, uma solução ácida. Então tenho 3 soluções diferentes que têm 3 pHs diferentes. O hidróxido de amônio tem pH maior que 7, solução básica. O cloreto de sódio é uma solução neutra, solução de pH 7. O HCl, uma solução ácida, solução de pH menor que 7. Não falou nada sobre a temperatura, para nós a temperatura vale 25 graus Celsius. O que eu fiz até agora? Li o exercício, olhei a imagem e te ajudei
a entender o que está acontecendo. Agora vamos responder. Item A. Qual das soluções disponíveis pode ser utilizada para a realização da primeira etapa? Eu escreveria assim. A solução X para identificar o NaHCO3, como ele se chama? Bicarbonato de sódio. Pela liberação. A palavra liberação pode ser trocada por produção, pode ser trocada por desprendimento. A solução X para identificar o bicarbonato pela liberação de CO2 gasoso deve possuir caráter ácido. Portanto, HCl aquoso. Respondi metade do item A. Concorda? Tudo bem? Por isso que você tinha que enxergar que hidróxido de amônio tem caráter básico, que cloreto de sódio tem caráter neutro e que ácido clorídrico tem caráter ácido. Você reparou? Ele não escolheu nenhuma substância super difícil. Escolheu substâncias tranquilas para você conseguir identificar. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Agora vamos lá. Qual íon responsável por reagir com bicarbonato de sódio e produzir a efervescência? A efervescência é o CO2. Então, fiz metade do item A. Vamos fazer a segunda metade? HCl é um ácido forte. Então, em água, ele produz H+, mais Cl-. Sassá. Como chama essa equação que você escreveu? Chama ionização. Agora, eu poderia escrever um texto. Mas quer que eu seja bem sincero? Ao invés de escrever um texto, eu vou escrever uma equação química. A equação química fala por si. H+, mais o bicarbonato. Tudo bem? Na+, aquoso, mais água líquida, mais o CO2, já sai da sua frente. Eu vou colocar uma flechinha para cima, indicando o que ele disse no texto, efervescência. Qual é o íon que, ao reagir com bicarbonato, é responsável pela efervescência
no caso associada ao gás carbônico? É o íon H+, produzido pelo ácido clorídrico, que é um ácido forte, que está todo ionizado. O item A acabou. Eu tenho certeza que você não é bobo, você entende como a química raciocina. A química se vale de texto, a química se vale de uma linguagem química. E essa linguagem, muitas vezes, é uma equação química. Eu preciso saber escrever equações. Eu tenho a impressão que o item A, a segunda parte, um jeito bem bonito de você equacionar, de você justificar, melhor dizendo, é pela equação. O item A acabou. Não fiz conta nenhuma. Agora vamos ver o item B. Considerando a solubilidade, pega a sua canetinha, marca texto, você vai fazer o que eu vou pedir. Grifa aí, solubilidade. Escuta o que eu vou falar. A solubilidade é a concentração da solução saturada. A solução está saturada quando a quantidade de soluto dissolvido corresponde ao máximo possível naquela temperatura. Então, outra vez. A solubilidade é a concentração da solução saturada. A solução está saturada quando a quantidade de soluto dissolvido corresponde ao máximo possível naquela temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Considerando que a solubilidade do hidróxido de cálcio seja 1,85 gramas por litro e que na precipitação desse hidróxido foi consumido todo o soluto de 100 ml da solução, calcule a massa de CO2 produzida nesse experimento. Então, calma lá. Vamos mexer um pouquinho com soluções e um pouquinho com estequiometria. CaOH2 aquoso. Essa é a nossa solução saturada, tá bom? Quanto ele disse que é a solubilidade? 1,85 gramas para cada 1 litro. Massa ele falou 100 ml, 0,1 litro. Você concorda? Portanto, essa massa que eu vou achar, olha lá, divide por 10, 0,185 gramas. Me dá um minutinho que eu já saio da sua frente. Beleza? Tudo bem? Aí ele diz assim, calcule a massa de CO2 produzida nesse experimento. Ele poderia ter me pedido para escrever a reação química, mas ele me ajudou. A reação química foi dada. Então, o mocinho da VUNESP facilitou a sua vida. Vamos relacionar o CO2, o hidróxido de cálcio, pela reação química, a proporção entre eles é qual? 1:1. 1 mol desse moço, 1 mol desse moço. Combinado? Ele perguntou a massa de CO2 que foi produzida no experimento que foi feito. Beleza? Muito bem. 44 gramas. De onde vem o 44 mesmo, professor? Da massa molar.
74 gramas. Professor, da onde vem os 74 gramas mesmo? Da massa molar. Então vamos devagarzinho, porque eu sei que às vezes você está um pouco cansado e às vezes você se atrapalha um pouco quando está assistindo o vídeo. O oxigênio vale 16, o carbono vale 12, a massa molar do CO2, 44. O cálcio vale 40, o oxigênio 16, o hidrogênio vale 1, a massa molar 74. Eu vou descobrir a massa de CO2, o valor que eu achei aqui, está aqui. Portanto, a massa de CO2 vai ser... Qual que é a lei mesmo que eu vou usar? A lei de Proust. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Você pode fazer uma regrinha de 3, esse vezes esse vezes esse, ou olha a flechinha, divide por 400, aqui vai dividir por 400. Eu já fiz as continhas para você, isso vai dar 0,11 gramas. Está vendo? O que você observa no exercício? Não é só um exercício de cálculo estequiométrico. Ó, cálculo estequiométrico, soluções, reações, propriedades associadas a ácido, associadas a carbonato. O que eu tenho falado para você? E nesse e-book eu escrevi um parágrafo para você, dizendo assim, sempre tem um tema principal, associados a temas secundários. Eu tenho uma última coisa para te falar. Calcule a massa de CO2 produzida. Olha que legal. O CO2 foi produzido nessa equação. O CO2 que foi produzido nessa equação é o CO2 que foi consumido nessa. Então, o gás que você achou aqui é o gás que foi consumido. Mas o gás que foi consumido é o gás que foi aqui produzido. Então você produziu 0,11 gramas nessa reação, que consumiu aqui 0,11 gramas. Tudo bem? Esse é um exercício bem bonitinho. Note que estamos fazendo nessa revisão, nessas aulas, nesses exercícios de assuntos bem diferentes. Nos exercícios finais, nós vamos mexer com ligações químicas, forças intermoleculares e química orgânica. Combinado? Até o próximo vídeo.